E a Síria se transformou em cemitério de general iraniano. Mais uma vez, Israel faz ataque aéreo contra alvos militares na Síria e elimina mais um general da Força Quds, que é o braço armado da Força Revolucionária Islâmica do Irã e que tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco não vai ter mais comandantes. Mas afinal, o Irã vai retalhar? Teremos uma subida nas tensões entre Irã e Israel, algo que já vem se deteriorando há bastante tempo? Nesse episódio ainda vamos falar das declarações de Vladimir Putin e de seus assessores, dizendo que qualquer militar francês que esteja na Ucrânia, mesmo para dar treinamento, será considerado um combatente, ou seja, um inimigo da Rússia. Afinal, o que vai acontecer neste conflito no leste europeu? A França vai entrar de cabeça e enviar soldados para o combate direto? Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E a situação tá ficando, olha, muito difícil pro Irã. Porque é o seguinte, toda vez que Israel faz algum tipo de ataque aéreo na Síria, país que está em conflito há mais de 10 anos, e o Irã usa hoje a Síria como uma base operacional para influenciar aí grupos nos mais diferentes países do Oriente Médio, toda vez que esse ataque acontece pelo lado de Israel, um iraniano acaba sendo eliminado. E o Irã, claro, protesta demais. Contudo, recentemente, você sabe, já acompanhou aqui no canal e tem visto aí na mídia, o Irã, pela primeira vez na história, lançou um ataque de fato diretamente contra Israel. Foi um ataque com mais de uma centena de mísseis, mas que não teve nenhum prejuízo, nenhum dano efetivo. Israel não teve nenhum efeito, né, danoso de fato com o uso desses mísseis, até porque Israel tem um sistema de defesa muito importante, o Domo de Ferro, que interceptou esses mísseis, e os que não foram interceptados caíram em áreas desabitadas, ou seja, não houve nenhum prejuízo em Israel. Mas e agora? O Irã vem subindo o tom a cada momento. O problema é que neste momento o Irã está uma verdadeira bagunça. E por quê? Você deve saber aí que o presidente do Irã, ou o ex-presidente do Irã, o Raízes, ele acabou aí simplesmente sofrendo um acidente de helicóptero. O helicóptero que ele estava caiu juntamente com um de seus ministros, na verdade alguns de seus ministros, e hoje o Irã está sem líder político, está sem o presidente. Ainda existe o Ayatollah, que é o líder supremo, Ayatollah Khomeini, mas o Irã precisa urgentemente de um presidente. E vão haver eleições agora no próximo mês. E sabe quantos candidatos existem para o cargo de presidente do Irã? Mais de 80. Ou seja, situação no Irã lá, os grupos políticos estão ali brigando para ver quem vai assumir o poder. Mas se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, para você entender exatamente o que aconteceu na Síria mais uma vez. O Globo diz assim na sua manchete: ataques aéreos israelenses eliminam general da Guarda Revolucionária do Irã na Síria. É o seguinte, algumas palavras aqui você sabe, a gente tem que mudar, a gente tem que tomar cuidado, porque o YouTube está cada vez mais chato com essa questão, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, os vídeos perdem alcance, perdem monetização, mas vai dar para você entender, eu te garanto, tá? Eventualmente aí eu vou ter que cortar o som em uma palavra ou outra, mas é só para não prejudicar o alcance do vídeo e mais pessoas poderem ficar bem informadas, beleza? Vamos lá para as letrinhas pequenas. Um general da Guarda Revolucionária do Irã foi eliminado na manhã dessa segunda-feira após ataques aéreos israelenses próximo a Alepo, na Síria, ou seja, é o Irã infiltrado na Síria há muito tempo, apoia Bashar al-Assad, ditador sírio, que se mantém no poder com a ajuda do Irã e da Rússia. Seguindo, o homem identificado como general Saed Abiar pela agência Tasnim News, se é que assim pronuncia, teria sido destacado para o país como conselheiro, ou seja, é o Irã mandando ali seus militares importantes, relevantes, para fazer a ponte aí entre Damasco, capital lá da Síria, o governo sírio de Bashar al-Assad, e a Teherã, que é a capital do Irã, com o governo teocrático do Irã. Seguindo, acredita-se que Abiar seja o primeiro iraniano eliminado por Israel após a escalada da tensão entre os dois países em abril, quando Teherã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Tel Aviv em resposta a um suposto ataque israelense a um consulado iraniano lá em Damasco, ou seja, justamente na Síria, que também eliminou militares da Força
Quds, que é, como eu disse, o braço armado da Força Revolucionária Islâmica do Irã, mas que atua fora do país, tá? E, como eu disse, eliminou o comandante e vários membros desta guarda. E aí foi o seguinte, Israel foi lá, atacou a Síria, um alvo militar, eliminou militares que eram iranianos e o Irã deu uma resposta. E agora, isso vai acontecer de novo? Mais uma vez, teremos o Irã retalhando aí essa ação israelense? Lembrando, volto a dizer, que o Irã vive hoje um problema político muito sério, uma espécie de vácuo de poder com a queda do helicóptero que levava o presidente Raízes, que era o presidente do Irã, e agora o Irã sem presidente. Mas e você? O que acha que vai acontecer? Irã e Israel vão voltar a ter um conflito direto? Bom, quer saber minha opinião? Acho que neste momento vai ficar meio que por isso mesmo. O Irã vai reclamar, obviamente, faz parte do processo, mas devido aí à instabilidade política interna, o Irã não vai ter força, tá, para retalhar. Por quê? Se Israel resolver também entrar com força total e revidar o ataque contra o Irã, aí o Irã não vai ter opção, vai ter que entrar no conflito com relação à faixa de Gaza com força total. E aí, meu amigo, aí é uma escalada generalizada do conflito na região do Oriente Médio e ninguém quer isso, tá? E o Irã não quer isso, Israel quer isso menos ainda, Estados Unidos vai acabar tendo que interferir, ou seja, acho que vai ficar por isso mesmo, mas que tá pegando mal pro Irã, tá, porque toda vez que há um tipo de ataque aéreo israelense na Síria, militares da Força Quds acabam sendo eliminados. E aí, quero saber sua opinião. O que você acha com relação a isso? Vai ter revide? Não vai ter revide? Vai ficar só no falatório, só no protesto? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. E não esquece, já que você vai colocar seu comentário aí agora, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto? Seguindo aí e mudando de assunto, vamos falar mais uma vez da Rússia e da Ucrânia. Afinal, isso aí é assunto de todo dia aqui no canal, porque todo dia acontece alguma coisa. O UOL diz assim na sua manchete: instrutores militares ocidentais na Ucrânia não têm imunidade, alerta Rússia. Você que está acompanhando aqui o Atualiza E, está ficando por dentro de tudo, sabe que a França de Emmanuel Macron tem falado há muito tempo de enviar soldados para o combate na Ucrânia, o que é um problema seríssimo e eu não acho que vai acontecer por enquanto. Por que não? Porque a França é membro da OTAN e enviar soldados para a Ucrânia significa colocar a OTAN diretamente no conflito. É mais ou menos como aconteceu lá com os Estados Unidos no tempo do Vietnã. Os Estados Unidos começou a se envolver, mandou analistas militares, observadores, depois uma força, um contingente pequeno, e à medida que iam acontecendo as coisas ali, simplesmente essas pessoas iam deixando de viver, se é que você me entende, os Estados Unidos acabou aumentando o contingente, aumentando, daqui a pouco tinha aí mais de 500 mil de soldados lutando lá no Vietnã. A França passaria pela mesma coisa, se enviar soldados diretamente para a Ucrânia, vai se envolver diretamente, daqui a pouco vai estar envolvida até o pescoço. Então, o que está sendo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo está sendo enviar, basicamente, instrutores. São militares que vão preparar o exército ucraniano, mas é claro que isso desagrada completamente o Putin e a Rússia. Então, o que eles dizem é o seguinte, são as ameaças. Aqui estamos no campo das ameaças. Teoricamente, esses militares franceses não vão para o fronte, não vão para o combate, vão ficar na retaguarda fazendo treinamentos. Só que aí o Putin já dá aquele gelo, né? Já fala o seguinte, olha, vocês vão se tornar alvos prioritários para a nossa artilharia, para os nossos mísseis, para os nossos drones. Não vem com essa história que, não, estamos aqui e não somos combatentes. Vocês serão tratados como combatentes. E aí? E se de fato acontecer uma eliminação de um militar francês em território ucraniano pela Rússia? Será que a França vai ter coragem de entrar de cabeça? O povo francês está disposto a defender a Ucrânia? Sinceramente, eu acho que não. Mas se liga nas letrinhas pequenas para você entender. Os instrutores militares ocidentais que treinam soldados ucranianos não terão imunidade nos ataques russos, alertou o Kremlin nessa terça-feira, após informações de que a França poderia enviar esse tipo de oficial para a Ucrânia. Na verdade, as informações são que esses militares já estão em território ucraniano dando esse treinamento. Abre aspas aí para o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Nenhum instrutor envolvido no treinamento do regime ucraniano terá imunidade, pouco importa que sejam
seriam franceses ou não, afirmou justamente o porta-voz do Kremlin. Ah, meu amigo, os russos, eles sabem subir o tom, né? Eles sabem ficar dando essas mensagens retóricas aí agora. Sinceramente, eu não sei se a Rússia tá essa Coca-Cola toda, não. Eu sei que muita gente aqui no canal adora a Rússia, né? Adora, fala que a Rússia é poderosíssima. Gente, a Rússia tá longe de ser um país poderosíssimo do ponto de vista militar. Tô falando das armas tradicionais, tá? Não fique achando... Gente, a Rússia tava sem munição, só para você ter uma ideia. A Rússia teve que fazer um contrato emergencial e ceder grandes vantagens para a Coreia do Norte, que tem uma munição extremamente antiga, porque hoje falta munição na Rússia. Mas os Putin Boys aí adoram falar, não, porque a Rússia... Gente, a Rússia tá há 2 anos lutando contra um país vizinho e não conseguiu tomar esse país. Então, calma, vai devagar, Rússia. Vai devagar que você não tem essa potência toda. Mas eles têm que ficar assim, ó, sempre tensionando a corda no discurso, porque se a OTAN entra de verdade nesse conflito, ah, meu amigo, aí a chapa esquenta pro Putin e é muito possível que ele perca até o poder na Rússia, porque aí começa a desagradar aqueles que dão sustentação, os oligarcas russos, aí você já sabe tudo da história. Ah, Tobias, mas as armas nucleares, já falei, repito, a arma nuclear não foi feita para usar, principalmente se do outro lado tiver efetivamente a OTAN lutando. Calma que eu ainda vou fazer, estou produzindo um vídeo que mostra exatamente o poder da OTAN e o poder da Rússia no X1. Quem é que vence? Vou fazer esse vídeo aqui, vou postar, você vai gostar de saber exatamente aí as condições das duas forças. Seguindo o último parágrafo, abre aspas mais uma vez para os russos. Independente de seus status, militares do exército francês ou mercenários representam um alvo absolutamente legítimo para as nossas forças armadas, afirmou o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma entrevista coletiva na República do Congo, que estava em visita oficial. Ah, meu amigo, olha a Rússia, né? A Rússia parece que quer dar aquela lacrada, né? Aquela lição de moral. Não importam se são militares, se são mercenários, talvez falando aí, por exemplo, da legião estrangeira, que são mercenários, né? São pessoas de outros países que vão lutar pela França em troca de dinheiro. Mas, vamos lembrar que a Rússia tá usando aí mercenários, no caso o Grupo Wagner e vários outros, ó, faz tempo. Até pessoas condenadas que estavam na prisão foram soltas em troca de poder combater lá no campo de batalha, lá no fronte. Ou seja, a coisa também não tá fácil na política interna russa, e eles ficam aí com esse discurso lacrador. Olha, vocês podem estar usando aí mercenários. Meu amigo, a Ucrânia tem que fazer tudo o que precisa para se proteger, porque a Ucrânia é o país que foi invadido, a Ucrânia é a vítima e a Rússia a agressora. Mas aí a Rússia quer fazer o seguinte, a Rússia quer fazer qualquer coisa, lutar sem regras, mas quer impor regras para a Ucrânia poder lutar. Faz sentido isso para você? Isso não faz o menor sentido. E é por isso que agora a Ucrânia vai poder lutar com as mãos um pouco mais livres, já que o Ocidente autorizou o uso de armas justamente ocidentais contra os russos dentro do território russo. A ver o que vai acontecer. Mas e na sua opinião aí? Quero saber o que você pensa a respeito disso. Será que a Rússia vai de fato procurar enviar sua artilharia justamente para atingir esses militares franceses? E se isso acontecer, a França entra de cabeça? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, que é muito importante saber a sua opinião. Agora é o seguinte, chegou até aqui, gosta do Atualiza aí? Tá gostando dos vídeos que voltaram a ser diários? Então dá uma força, pô, dá uma moral. A gente quer tanto aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Para isso eu preciso da sua ajuda. Clicando aqui, ó, clica aqui na logo do canal, se inscreve, vem pro lado de cá. Deixa seu like é importante demais. Badala o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos que saem às 6 horas da manhã. Você está indo para o trabalho, está tomando seu café, já fica bem informado com tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil também, é claro. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Beijo do Toby e eu volto amanhã com mais um episódio. Atualiza aí. Tchau.